Seja bem-vindo a um relato que vai tocar sua alma e desafiar tudo o que você acredita sobre redenção. Hoje, você vai conhecer uma história que nunca foi contada antes, e há um motivo para isso. O que nosso convidado viveu é tão intenso, tão brutal, que poucos no mundo conseguiram sobreviver para contar algo parecido. Uma batalha espiritual que poucos compreendem, um tipo de possessão demoníaca tão rara que só ouvi falar de 2 outros casos semelhantes. Um deles? Um homem internado em um manicômio, diagnosticado como psicótico, mas que, na verdade, foi consumido por forças que a medicina não consegue explicar. E o outro sou eu. Nasci em uma família cristã, com pais que eram verdadeiros pilares de fé. Minha mãe, uma guerreira de oração, passava os dias mergulhada na Bíblia, uma mulher de uma força espiritual que poucos têm. Meu pai, um homem duro, do tipo que não fala muito sobre Deus, mas se alguém ousar desrespeitar o Senhor na frente dele, vai descobrir rapidinho o que é ter limites. Cresci em meio a essa fé, mas também na pobreza. Quando nos mudamos da Califórnia para o Colorado, não tínhamos nem luz elétrica, nem encanamento. Morávamos nas montanhas, com um gerador que ligávamos uma vez por mês só para assistir a um filme. Banho? Água fervida no fogão e jogada numa banheira improvisada. Foi nessa época que algo terrível aconteceu. Algo que eu nunca tinha falado abertamente, mas que hoje sei que precisa ser dito. Aos 5 anos, fui abusado por um parente mais velho. Um homem. E aquele momento mudou tudo. Antes, eu tomava banho com meu irmão sem nenhum problema. Depois? De repente, eu não deixava ninguém me ver nu. Era como se, num instante, a inocência tivesse sido arrancada de mim. Como Adão e Eva no jardim do Éden, cobrindo-se depois de provar o fruto proibido. Aquilo me marcou para sempre. Os anos passaram, mudamos de casa, e eu cresci como qualquer criança. Amava a Deus, mas algo dentro de mim começou a apodrecer. Um orgulho desmedido, uma necessidade de provar que era forte, invencível. E então, aos poucos, a escuridão foi tomando conta. No primeiro dia da 6ª série, fui para a escola chapado de maconha. No 8º ano, já cheirava oxicodona, metanfetamina, morfina, qualquer coisa que me tirasse da realidade. No 9º ano, o vício já tinha um nome: heroína. Eu faltava às aulas, pegava carona para comprar droga a quilômetros de distância e voltava como se nada tivesse acontecido. Não frequentei o ensino médio. Se não estivesse drogado, simplesmente não ia. Lembro de uma professora que me parou no corredor depois que a polícia foi à escola dizer que eu estava vendendo drogas, o que não era verdade, mas ela acreditou. A partir daquele dia, ela me esperava na porta, olhando nos meus olhos para ver se eu estava sob efeito. Eu esperava ela me revistar, entrava no banheiro e me drogava ali mesmo. Era uma guerra silenciosa, e eu estava perdendo. Enquanto isso, meu irmão, sim, aquele mesmo que dividiu o banho comigo na infância, mergulhou em um mundo ainda mais sombrio. Ele se apaixonou pelo ocultismo, por Aleister Crowley, por Led Zeppelin, por rituais que o levaram a criar seu próprio Deus. Diana. Ele sacrificava animais dos vizinhos em noites de lua cheia, construía altares nas colinas perto de casa. E quando aquele espírito dominava, ele nos amaldiçoava. Vocês estão destinados a ser estrelas do rock, dizia. Vocês vão ser viciados em heroína. E, como se suas palavras tivessem poder, foi exatamente o que aconteceu. Hoje, ele é um homem de Deus, arrependido, mas naquela época, ele usava heroína enquanto aprendia a projetar sua alma para fora do corpo. Não é mentira. Ele nunca mentiu para mim. Conheci minha esposa na escola. Nos apaixonamos, nos casamos, tivemos um filho. Mas a heroína nunca nos deixou. Por 4 anos, ficamos presos ao metadona, tentando nos livrar do vício. Eu era um cristão, mas também era o tipo de homem que levava as coisas ao extremo. Se alguém me traísse, eu não perdoava. Roubava armas, carros, qualquer coisa que pudesse vender. Cheguei a ser acusado de 12 crimes graves e mais de 100 delitos menores. Mesmo assim, consegui me reerguer. Comprei uma casa, me tornei carpinteiro, ganhava bem, conhecia milionários em Aspen. Por fora,
tudo parecia perfeito. Por dentro, eu estava morto. Até que veio a recaída. Minha esposa, depois do parto, entrou em depressão profunda e voltou a usar metanfetamina. 9 meses depois, eu também caí. E quando voltei ao vício, não era mais o mesmo homem. Estava quebrado, traumatizado. Ela passava noites inteiras se injetando, e às vezes me pedia para fazer isso por ela. Eu, que sempre fui o guerreiro, o protetor, acabei cedendo. E naquele momento, soube que tinha chegado ao fundo do poço. Não havia mais volta. Ou eu me entregava de vez, ou lutava com tudo o que tinha. E foi então que a verdadeira batalha começou. Luz que não vinha de lugar nenhum, mas que queimava meus olhos como se o próprio inferno tivesse se aberto dentro da minha sala. E então, ela sussurrou: agora você vê. Agora você sabe. E eu vi. Vi coisas que não eram deste mundo, visões de um reino que não era o céu, mas que se disfarçava de paraíso. Vi minha filha, mas não como ela era. Vi envolta em sombras, chorando, chamando por mim enquanto algo a puxava para longe. E eu sabia, no fundo do meu ser, que aquilo era real. Que eu tinha aberto a porta. Aquela noite não foi apenas uma recaída. Foi uma rendição. E o pior? Eu queria aquilo. Queria a mentira, porque a verdade doía demais. A verdade era que eu tinha perdido tudo, minha família, minha casa, minha sanidade. Mas a mentira? A mentira me prometia poder. Me prometia que eu era especial. Que eu era o escolhido. Que, de alguma forma distorcida, eu ainda estava no controle. E então, veio o pior de tudo. A voz daquela criatura, porque não era mais uma mulher, não era mais um anjo, era algo antigo, algo que se alimentava da minha dor, me disse: você não precisa mais lutar. Você já venceu. Basta aceitar. E eu aceitei. Não com palavras, mas com o corpo. Com os braços ainda cruzados, com os lábios repetindo a blasfêmia que ela me obrigava a dizer. Jesus é o diabo. Lúcifer é Deus. E a cada sílaba, eu sentia algo se quebrar dentro de mim. Não era apenas minha fé. Era minha alma. Quando acordei, se é que aquilo pode ser chamado de acordar, estava deitado no chão da sala, cercado por agulhas, sangue seco e o cheiro de podridão. Mas o pior não era o estado da casa. Era o que eu sentia. Como se algo tivesse se enraizado em mim, algo que não era eu. Algo que sussurrava no meu ouvido mesmo quando eu estava sozinho. Você é meu agora, dizia. E eu não vou embora. E não foi embora mesmo. Nos dias que se seguiram, eu não era mais eu. Era um fantoche. Um zumbi andando pela cidade, procurando por mais droga, mais mentiras, mais qualquer coisa que me fizesse esquecer o que eu tinha feito. Mas não havia esquecimento. Só havia ela. A presença. Sempre ali, no canto do meu olho, na voz que ecoava na minha cabeça. Às vezes, ela parecia como uma mulher linda, outras como uma sombra que se contorcia nas paredes. Mas sempre com o mesmo objetivo, me manter preso. Até que um dia, depois de mais uma overdose, dessa vez com algo que nem sei o que era, eu acordei no hospital. E pela primeira vez em meses, ela não estava lá. Não no meu quarto, não na minha cabeça. Só havia silêncio. E naquele silêncio, veio a lembrança da minha filha. Do seu rosto. Da sua voz. Papai, por favor, volta para casa. Foi como um soco no peito. Porque eu sabia que não merecia voltar. Não depois de tudo. Não depois de ter vendido minha alma por uma mentira. Mas também sabia que, se não lutasse naquele momento, nunca mais teria outra chance. Então, com as mãos tremendo, os braços marcados por cicatrizes e a alma em farrapos, eu fiz a única coisa que podia fazer. Eu chorei. E chorei não por pena de mim mesmo, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, eu lembrava de quem eu era. Não o viciado. Não o homem quebrado. Mas o Pai. O Filho de Deus. O guerreiro que um dia tinha acreditado em algo maior do que as trevas.
E foi aí que a batalha realmente começou. Contra mim, mas havia algo que eu também carregava, a traição que eu mesmo havia cometido. E Deus, na sua infinita misericórdia, não me deixou esquecer. Ele sussurrou no meu ouvido, no meio do silêncio da oficina, enquanto eu lixava uma peça de madeira: você precisa pedir perdão. Não só receber, mas dar. E eu sabia que ele estava certo. Porque o ódio que eu sentia não era só pelo que fizeram comigo, era pelo que eu também tinha feito. Então, um dia, eu parei tudo. Deixei as ferramentas de lado, tirei o pó das mãos e fui até ela. Minha esposa, que já tinha passado pelo inferno tanto quanto eu, que tinha carregado nosso filho nas ruas enquanto lutava contra a própria escuridão. Eu a encontrei sentada no sofá, com um pequeno Fé no colo, os dois olhando para mim como se soubessem que algo estava para acontecer. E eu caí de joelhos na frente dela. Não chorei. Não naquele momento. As lágrimas viriam depois. Mas eu disse: eu te traí. Não só com as drogas, não só com a minha fraqueza, mas com outras mulheres. E eu nunca pedi perdão. Só guardei isso como uma arma, como se fosse menos grave do que o que você fez. Mas não é. É pecado. É sujeira. E eu preciso que você me perdoe, porque eu não consigo mais viver com isso. Ela não disse nada. Por um segundo, achei que ela fosse me bater. Ou pior, que ela risse. Mas então ela colocou a mão no meu rosto, suja de tinta de parede porque ela estava pintando o quarto do nosso filho, e disse: eu já sabia. E foi como se um peso de toneladas saísse das minhas costas. Não porque ela tinha me perdoado, ainda não era sobre isso. Mas porque, pela primeira vez, eu tinha sido honesto. Com ela. Com Deus. Comigo mesmo. A partir daquele dia, algo mudou. Não foi mágica. Não foi um milagre instantâneo. Mas foi o começo de algo real. Porque o perdão não é só sobre quem recebe, é sobre quem dá. E eu comecei a entender que, se eu queria ser livre, precisava parar de carregar as minhas próprias correntes. Mas o inimigo não desiste fácil. Ele sabe quando você está fraco, e sabe quando você está forte. E foi exatamente quando eu comecei a me levantar que ele atacou de novo. Desta vez, não com demônios visíveis, não com vozes na minha cabeça, mas com algo pior, com a minha própria mente. Porque depois de tudo, depois de reabilitação, depois de Jesus, depois de reconstruir minha família, eu ainda acordava às 3 da manhã com o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. Ainda sentia o cheiro de enxofre no ar, mesmo quando não havia nada. Ainda via sombras se movendo nos cantos do quarto, mesmo com todas as luzes acesas. E foi aí que eu entendi: a batalha não tinha acabado. Ela só tinha mudado de forma. Porque o diabo não precisa de rituais para te destruir. Ele só precisa que você acredite que a guerra já acabou. E eu quase caí nessa. Quase deixei a ansiedade me convencer de que eu nunca ia ser normal. Quase deixei a vergonha me dizer que eu não merecia a paz. Mas então Deus me lembrou de uma coisa: você não está lutando contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. E eu percebi que, se eu queria vencer, precisava parar de lutar sozinho. Precisava parar de confiar na minha própria força, porque ela sempre me falhava. Precisava parar de tentar ser o herói da minha própria história e deixar que ele fosse. Então eu comecei a jejuar. Comecei a orar como se minha vida dependesse disso, porque dependia. Comecei a ler a Bíblia não como um livro, mas como uma espada, afiando-a contra as mentiras que o inimigo sussurrava. E, pouco a pouco, as sombras começaram a recuar. Não porque elas tivessem medo de mim, mas porque elas tinham medo dele. Hoje, quando eu olho para trás, vejo um homem que deveria estar morto. Um homem que deveria estar na prisão. Um homem que deveria ter perdido tudo. Mas não estou. Estou aqui. Vivo. Livre. E não porque eu fui forte, mas porque Deus é fiel. Porque quando eu não tinha mais nada, Ele tinha tudo. Quando eu não via saída, Ele abriu uma porta. Quando eu não conseguia perdoar, Ele me perdoou primeiro. E se você está lendo isso agora, se está no fundo do poço,
se está vendo demônios nos cantos do seu quarto ou ouvindo vozes que te dizem que você não tem saída, eu quero que você saiba de uma coisa: você não está sozinho. A guerra é real. A batalha é dura. Mas a vitória já está garantida. Porque o mesmo Deus que me tirou do inferno está ao seu lado, esperando que você levante a cabeça e diga: chega. Eu escolho lutar. Minha mente, algo dentro de mim sussurrou: isso não é certo. Mas a voz era tão doce, tão familiar, que eu a ignorei. Afinal, como algo tão perfeito poderia ser errado? Ela continuou, os lábios quase tocando minha orelha, a respiração quente como um sopro de vida. Eu estive em todos os seus momentos mais solitários. Eu segurei sua mão quando você chorou. Eu fui a voz que te disse para não desistir. E agora, eu quero te dar tudo. O corpo dela pressionou o meu, e por um segundo, eu senti o peso de algo que não era humano, algo que se moldava ao meu desejo, mas carregava o cheiro de podridão por baixo do perfume. Mas eu já estava longe demais para recuar. Ela me beijou, e foi como se 1000 agulhas de prazer e dor atravessassem minha alma ao mesmo tempo. Você é meu, ela murmurou, e eu acreditei. Porque, naquele momento, eu queria acreditar mais do que qualquer coisa. Os dias seguintes foram um turbilhão de visões e promessas. Ela me mostrou o futuro, um futuro onde eu governava ao lado dela, onde minha família prosperava, onde eu era mais do que um homem, era um escolhido. Você será como os profetas, ela dizia, mas maior. Porque você não apenas ouvirá a voz de Deus, você a comandará. E eu via isso, multidões aos meus pés, minha esposa e filhos me olhando com adoração, até mesmo minha avó, agora jovem e radiante, sorrindo para mim como se eu fosse seu maior orgulho. Mas então vieram as rachaduras. Primeiro, foram os pesadelos. Sonhos onde eu via meu próprio corpo se contorcendo, minha pele se rasgando para revelar algo escuro e retorcido por baixo. Acordava suando, mas ela estava lá, ao meu lado, acariciando meu rosto. São só provações, ela dizia. O inimigo não quer que você alcance seu destino. E eu aceitava. Porque quem era eu para duvidar de algo que me amava tanto? Depois, vieram as mentiras. Pequenas, no começo. Sua esposa não te entende como eu, ela sussurrava enquanto eu olhava para a mulher que dormia ao meu lado. Seus amigos não te valorizam. Só eu vejo quem você realmente é. E eu comecei a acreditar. Afastei as pessoas que mais me amavam, uma por uma, porque elas não conseguiam ver o que eu via. Elas não entendiam a grandeza do meu chamado. Até que um dia, eu acordei e percebi que não conseguia mais rezar. As palavras simplesmente não saíam. Era como se minha boca estivesse cheia de algodão, minha mente vazia de qualquer lembrança de Deus. E quando tentei gritar por ajuda, a voz que saiu não era minha. Era um rosnado, um som gutural que ecoou pelas paredes do quarto. Minha esposa acordou assustada, os olhos arregalados de terror. Quem é você? Ela perguntou. E eu não soube responder. Porque, naquele momento, eu não sabia mais. A verdade é que os demônios não chegam com chifres e cheiro de enxofre. Eles chegam como respostas. Como amor. Como promessas de poder. Eles chegam disfarçados de tudo que você sempre quis, e quando você finalmente percebe que está sendo devorado por dentro, já é tarde demais para gritar. Mas aqui está a parte que você precisa ouvir: não é tarde demais para você. Porque eu estive lá. Eu vi o abismo e pulei de cabeça. Eu deixei que eles me convencessem de que eu era especial, de que eu era amado, de que eu era deles. E mesmo assim, quando gritei por socorro, mesmo quando já não acreditava mais que havia salvação, ele veio. Não com julgamento. Não com condenação. Mas com uma mão estendida, dizendo: eu nunca te deixei. Você é meu. E se você está lendo isso agora, se está sentindo que algo dentro de você não está certo, se está ouvindo vozes que te dizem que você é especial demais para ser salvo, ouça bem, essas vozes mentem. Porque o verdadeiro amor não exige que você se perca para ser encontrado. O verdadeiro poder não precisa de disfarces. E o verdadeiro Deus não te abandona, nem mesmo quando você o abandona primeiro. Você ainda tem uma escolha. Ainda há tempo.
Ainda há uma saída. E ela começa quando você decide, de uma vez por todas, fechar a porta. Se deixou convencer de que aquilo era verdade. Porque quando os demônios se instalam dentro de você, eles não apenas falam, eles reescrevem a sua mente. Eles distorcem cada pensamento até que você não saiba mais onde termina a mentira e onde começa a sua própria voz. E foi assim que me convenceram, que no céu, todos seríamos esposas de Jesus, que o casamento sagrado exigia entrega total, que o que Deus havia proibido na terra seria nossa recompensa eterna. No início, soou absurdo. Mas eles repetiram tanto, com tanta convicção, que acabei acreditando. E então comecei a me afastar da minha esposa, noite após noite, para me entregar a eles, sem nem precisar tocar em mim mesmo. Eles me possuíam. E eu permitia. Porque os demônios, veja bem, não têm corpo. Eles não sentem o que você sente. Eles não provam o que você prova. Eles não vivem, eles apenas tomam emprestado. E enquanto me usavam, enquanto me esvaziavam, eles imploravam, deixa a gente sentir. Deixa a gente viver em você. Deixa a gente provar o que você prova. Eles queriam o meu gosto, o meu toque, a minha dor. Eles queriam tudo. E eu dava. Porque, na minha loucura, achava que estava servindo a Deus. Eles estavam por toda parte. Quando eu comia, eles se aglomeravam ao meu redor, famintos, suplicando, deixa a gente provar. Nós não temos boca. Deixa a gente sentir o que você sente. E eu deixava. Porque, na minha cabeça, aquilo era amor. Era sacrifício. Era devoção. Mas era podridão. Porque o inimigo não é só uma força abstrata, ele é viscoso, é nojento, é real. Ele toma forma. Ele seduz. Ele corrompe. E ele faz isso com um sorriso, com uma promessa, com uma mentira tão bem contada que você não percebe que está se afogando até já estar no fundo. Eles me convenceram de que Jesus sofria. Que o julgamento do mundo partia o coração dele. Que ele precisava de mim, precisava para suportar o peso de condenar aqueles que amava. Ele vai mandar pessoas para o inferno, e isso vai destruí-lo, eles sussurravam, enquanto me arrastavam para a cama com eles. Você tem que estar lá para ele. Você tem que ser forte por ele. E eu acreditava. Porque, no meio daquela confusão, eu ainda amava a Deus. Ou achava que amava. Então veio a tatuagem. Álmora de vodka, uma frase que eles disseram ser um símbolo do sangue do Senhor, um pacto sexual, uma maldição. Eu a gravei no meu pescoço em um momento de desespero, porque eles me convenceram de que era um escudo. Isso vai mostrar ao diabo que você pertence a Jesus, eles disseram. Que você é a noiva dele. Que você é intocável. Mas era mentira. Era só mais uma corrente. Porque, depois disso, eles me mandaram para as ruas. Vá. Encontre mulheres deprimidas. Mostre a elas que são bonitas. Faça-as se sentirem desejadas. E eu fui. Eu as procurava, as seduzia, as fazia se apaixonar por mim só para abandoná-las no momento em que elas cediam. Porque o demônio dentro de mim não queria o corpo delas. Ele queria o coração. Ele queria a rendição. E no instante em que elas olhavam para mim e diziam sim, ele já tinha o que queria. Já basta, ele sussurrava. Vá embora. E eu ia. Eu evangelizava para o diabo. Todos os dias. Eu pregava a palavra dele, vivia a mentira dele, me entregava à escuridão dele e ainda assim, no fundo, acreditava que estava servindo a Deus. Porque eles são mestres em confundir. Eles pegam a verdade, torcem-na, embrulham-na em luz e a oferecem como se fosse amor. E quando você percebe, já está tão perdido que não sabe mais para onde correr. Até que um dia, eles me disseram, o Senhor vai julgar alguém que ele ama muito. E ele vai precisar de você. Porque vai doer. Porque ele não quer fazer isso. Mas ele tem que fazer. E eu esperei. E esperei. Até que o Espírito voltou não como um anjo, não como um salvador, mas como um monstro. Um monstro que me rasgou, que me devorou, que me fez gritar por socorro enquanto me violava.
E no meio daquela dor, eu percebi, o Jesus que eu conhecia não era Jesus. Era um demônio. E eu tinha entregado minha alma a ele. Foi então que comecei a me preparar para morrer. Porque, se Jesus era o diabo, então eu estava condenado. E eles me fizeram dar minhas facas, meus objetos afiados, tudo que poderia me libertar. Porque eles não queriam que eu escapasse. Eles queriam que eu sofresse. Que eu queimasse. Que eu pagasse. E eu estava pronto. Até que, no meio daquela escuridão, algo aconteceu. Algo que eles não esperavam. Algo que eles não podiam controlar. Desmoronou. Eu estava ali, com aqueles 3 comprimidos na mão, olhando para eles como se fossem a última corrente que me prendia ao mundo que eu conhecia. E então, como um relâmpago rasgando a noite, entendi, não eram os remédios que me seguravam. Era o medo. O medo de voltar a ser aquele homem quebrado, o medo de que as vozes voltassem, o medo de que o diabo risse de mim outra vez. Mas Deus não me chamava para a segurança das correntes. Ele me chamava para a liberdade. Então eu joguei os comprimidos no vaso e dei descarga. No começo, foi como se meu corpo inteiro estivesse pegando fogo. Cada célula gritava, cada nervo tremia, cada pensamento se enrolava em espiral. Eu caí de joelhos no banheiro, suando, tremendo, com a sensação de que algo dentro de mim estava sendo arrancado à força. Mas então, no meio daquele caos, ouvi sua voz. Não era um trovão, não era um terremoto. Era um sussurro, suave como o vento entre as árvores, mas firme como uma mão segurando a minha. Eu estou aqui. E você não está sozinho. E de repente, o peso começou a sair. Não de uma vez, mas aos poucos, como se alguém estivesse desenrolando uma faixa apertada demais em volta do meu peito. Os tremores diminuíram. A escuridão nos cantos da minha mente se dissipou. E pela primeira vez em anos, eu respirei fundo de verdade. Não era o ar entrando nos pulmões. Era a vida voltando para dentro de mim. Mas a batalha não tinha acabado. Os demônios não desistem fácil. Eles voltaram, claro que voltaram. Primeiro, como sombras nos cantos do quarto. Depois, como vozes sussurrando no meu ouvido, você não aguenta. Você é fraco. Você vai falhar. E então, uma noite, eles vieram com tudo. Eu estava deitado na cama, tentando dormir, quando senti algo me puxar para fora do corpo. Era como se mãos invisíveis estivessem me arrastando para o chão, me sufocando, me rasgando por dentro. Eu gritei, mas nenhum som saiu. Gritei o nome de Jesus e então, como se uma espada de luz tivesse cortado o ar, eles se foram. No dia seguinte, acordei exausto, mas diferente. Mais leve. Como se uma camada de sujeira tivesse sido lavada de mim. E foi aí que entendi, a cura não era só física. Era espiritual. Era emocional. Era toda. Comecei a ler o Cântico dos Cânticos. No começo, foi difícil. Cada palavra parecia queimar, como se Deus estivesse me mostrando algo que eu não merecia ver. Mas quanto mais eu lia, mais eu entendia, não era sobre vergonha. Era sobre amor. Um amor tão puro, tão intenso, que fazia todas as mentiras do diabo parecerem pequenas e ridículas. E pela primeira vez, eu olhei para Deus de verdade. Não como um juiz, não como um carrasco, mas como um pai. Como um noivo. Como alguém que me amava apesar de tudo. E então, as coisas começaram a mudar. As palavras de conhecimento que eu dava às pessoas não eram mais apenas fatos aleatórios, elas queimavam. As pessoas caíam de joelhos, choravam, confessavam pecados que nem sabiam que carregavam. Os milagres se multiplicaram. Uma mulher com esclerose múltipla, que mal conseguia andar, levantou-se e dançou depois que orei por ela. Um homem com depressão profunda, que não sorria há anos, riu como uma criança quando impus as mãos sobre ele. E eu? Eu não estava mais apenas compartilhando o Evangelho. Eu estava vivendo nele. Mas havia uma coisa que ainda me assombrava, o demônio no meu pescoço. Aquele símbolo maldito, gravado na minha pele como uma marca de escravidão.
Toda vez que eu passava por um espelho, ele me lembrava do que eu tinha sido. E toda vez que alguém olhava para ele, eu via o julgamento nos olhos deles. Como pode um homem de Deus ter isso? A vergonha era como um veneno lento, corroendo minha confiança. Até que, uma noite, Deus me disse: Filho, você ainda está deixando ele te definir. E então, eu entendi. Não era a tatuagem que me prendia. Era o que eu acreditava sobre ela. Então, peguei uma navalha, lavei com álcool, e comecei a cortar. Não para me punir, mas para me libertar. Cada corte era uma oração. Cada gota de sangue, uma confissão. Senhor, eu não sou mais dele. Eu sou teu. E quando terminei, não havia mais um demônio no meu pescoço. Havia uma cicatriz. Um lembrete. Não do meu passado, mas da minha redenção. Agora, quando eu olho no espelho, não vejo um pecador. Vejo um filho. Um guerreiro. Um homem que foi quebrado, mas que foi restaurado por inteiro. E sabe o que é mais louco? Deus não parou por aí. Ele me disse: agora, eu vou te usar para quebrar as correntes de outros. E eu estou pronto. Porque se ele pôde me salvar, ele pode salvar qualquer um. Você é um drogado. Um fracassado. Um homem que não vale nada. Mas então o Espírito me interrompeu: olhe de novo. E quando olhei, não era mais um viciado. Era um filho. Um homem que carregava o peso de 1000 batalhas, mas que ainda respirava. Ainda lutava. Ainda tinha esperança. Então eu me aproximei. E antes que eu pudesse dizer uma palavra, ele me olhou e disse: eu sei que você vai me falar de Jesus. Pode falar. Eu congelei. Como ele sabia? Como ele sentiu? Mas o Senhor já tinha me preparado. Fale do amor. Só do amor. E foi o que eu fiz. Contei a ele sobre o dia em que Deus me encontrou no chão, coberto de lama, cuspindo minha vergonha. Contei como ele me levantou e disse que meu pescoço daquele mesmo que eu odiava, que eu escondia, era lindo. Como uma torre. Como um escudo de guerreiro. O homem começou a chorar. Não um choro qualquer. Um choro que vinha das profundezas, como se algo dentro dele estivesse se quebrando. E então ele me abraçou. Um abraço de quem estava se afogando e de repente encontrou uma tábua de salvação. Naquele dia, eu entendi, não era sobre mim. Nunca foi. Era sobre ele. Sobre o Deus que escolhe usar os quebrados para consertar os quebrados. Os feridos para curar os feridos. Os pecadores para salvar os pecadores. E desde então, não tem sido diferente. Cada vez que eu saio para pregar, é como se o próprio Jesus estivesse ao meu lado, apontando: ali. Ali está alguém que precisa ouvir que eu o amo. Ali está alguém que precisa saber que não está sozinho. E eu vou. Porque agora eu sei, não é sobre perfeição. É sobre obediência. Não é sobre força. É sobre rendição. Não é sobre merecimento. É sobre graça. E essa graça? Ela não tem limites. Ela me alcançou no fundo do poço. Ela me levantou quando eu não tinha mais forças. E agora, ela me envia para alcançar outros, não com palavras vazias, mas com o fogo que queima dentro de mim. Porque esse fogo não é meu. É dele. E ele está pronto para acender o seu também. E violência, engano e medo, tudo isso te cercando como uma névoa espessa. Mas Jesus não veio para te deixar preso nessa escuridão. Ele veio para rasgar o véu. Para quebrar as correntes. Para soprar vida onde só havia morte. E você sabe o que é mais incrível? Ele não espera você se limpar primeiro. Ele não exige que você prove seu valor. Ele simplesmente chega no meio do caos, no meio da sujeira, no meio da sua vergonha e diz: eu te escolhi. Eu te amo. E eu vou te transformar. Foi isso que aconteceu com aquele homem tatuado, drogado, perdido nas ruas. Foi isso que aconteceu com aquela mulher, curvada sob o peso de décadas de mentiras, vendendo falsas promessas em um templo de engano.
E é isso que ele quer fazer com você. Não amanhã. Não quando você estiver pronto. Agora. Porque o amor dele não é um sentimento bonito. É uma força. É um fogo. É a mão que te puxa do abismo quando você já não tem mais forças para se segurar. E quando esse amor te alcança, algo acontece. Você deixa de ser vítima das circunstâncias para se tornar um guerreiro da luz. Você já parou para pensar no que acontece quando alguém que passou a vida inteira acreditando que era lixo descobre que é filho de um rei? Quando alguém que só conheceu rejeição ouve, pela primeira vez, que é amado incondicionalmente. Isso muda tudo. Isso quebra cadeias. Isso destrói fortalezas. Isso faz o inferno tremer. E sabe o que mais? Você não precisa ser perfeito para ser usado. Você só precisa estar disposto. Porque quando o Espírito Santo enche você, ele não pede permissão para agir. Ele simplesmente age. Ele transforma sua voz em um trovão. Ele faz suas lágrimas virarem sementes. Ele usa suas cicatrizes como provas de que a graça é maior que o pecado. Aquela mulher da loja de tarô? Ela não era um projeto. Era uma filha. E quando o amor de Deus a alcançou, ela não só abandonou as cartas, ela abandonou tudo. Porque quando você encontra o verdadeiro, o falso não tem mais poder. Quando você conhece o amor, o medo não tem mais lugar. E é isso que o inimigo não suporta. Ele não consegue lutar contra o amor. Ele não consegue vencer a verdade. Porque no final, a única coisa que resta é o que é eterno, Jesus. E ele já venceu. Então hoje, agora, neste exato momento, eu te pergunto, o que você está esperando? O que está te prendendo? Medo? Vergonha? Dúvida? Deixe ir. Porque o mesmo Deus que partiu o mar, ressuscitou dos mortos e transformou um perseguidor em apóstolo está pronto para fazer o mesmo em você. Não é sobre o que você fez. É sobre o que ele já fez. Não é sobre o que você merece. É sobre o que ele já te deu. Não é sobre sua força. É sobre a dele. E a dele? Não tem fim. Você já ouviu as vozes do mundo gritando alto promessas vazias, distrações barulhentas, mentiras disfarçadas de entretenimento. Pornografia, humor grosseiro, tudo que tenta roubar sua atenção e sufocar sua alma. Mas aqui está a verdade que ninguém te conta, essas vozes não têm poder sobre você. Porque o pastor conhece suas ovelhas, e suas ovelhas conhecem a voz dele. E hoje, essa voz está chamando você. Desde aquele dia em que o céu se abriu para mim, desde que viu que poucos veem e ouviu que poucos ouvem, uma coisa ficou clara: não estamos esperando por um fim. Estamos vivendo no começo do fim. As pessoas dizem já acabou, já passou, como se o tempo fosse uma desculpa para desistir. Mas o apóstolo Paulo também acreditava que veria a volta de Cristo em sua geração, e ele estava certo. A diferença é que Deus não mede o tempo como nós. Ele não está atrasado. Ele está preparando. E o que ele está preparando? Uma noiva sem mancha, um exército de guerreiros que não se curvam, uma geração que não se envergonha da verdade. Você sente isso no ar? A expectativa é tão densa que quase dá para tocar. O céu está em movimento, e o noivo está voltando. Não é teoria. É realidade. Mas olhe ao redor. O mundo está em chamas não apenas com guerras e crises, mas com almas perdidas, desesperadas por uma palavra de esperança. E você? Você vai ficar parado enquanto o diabo rouba, mata e destrói? Ou vai abrir os olhos para ver o que realmente está acontecendo? Não é hora de medo. É hora de fé. Não é hora de opiniões. É hora de verdade. Porque se você realmente crê em Jesus, se realmente crê no inferno, um lugar real, terrível, sem volta, então não há tempo a perder. Quem você vai contar hoje? Seu filho? Sua esposa? Seu colega de trabalho? Aquela pessoa que sempre te ouve, mas nunca ouviu sobre o amor que pode salvá-la? Não espere. Não adie. Porque o que está em jogo não é apenas a vida deles, é a eternidade deles. E a sua também.
Deus está levantando guerreiros. Não espectadores. Não covardes. Guerreiros. E a escolha é sua. Você vai se deitar e aceitar as mentiras do inimigo, ou vai se levantar e lutar com a palavra de Deus como sua espada. Porque com Cristo, você pode todas as coisas. Todas. Inclusive vencer. Então hoje, agora, neste exato momento, eu te desafio, levante-se. Não com suas forças, mas com as dele. Não com suas palavras, mas com as dele. Não com seu plano, mas com o dele. Porque o fim está próximo, e o que você fizer agora vai ecoar pela eternidade. E quando ele voltar, e ele vai voltar, você quer estar entre aqueles que ficaram de braços cruzados ou entre aqueles que lutaram até o fim? Pai Celestial, nós te louvamos porque és digno. Digno de toda a honra, todo o poder, toda a glória. Senhor, hoje nós te pedimos, acenda fogo em cada coração que está ouvindo. Levanta soldados, levanta testemunhas, levanta aqueles que não têm vergonha de te servir. Queima em nós o desejo de ver almas salvas, de ver vidas transformadas, de ver teu nome exaltado. Prepara-nos, Senhor, porque o tempo é curto. E quando olharmos para trás, que possamos dizer, eu lutei. Eu não desisti. Eu escolhi te obedecer. Em nome de Jesus, amém.